Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Estatisticast. Eu sou a professora Fernanda Maciel e esse é meu podcast de estatística e dados. Aqui eu trago convidados que falam sobre suas carreiras, suas trajetórias, que te inspiram. Você que está entrando no mundo dos dados, você que já está no mundo dos dados, você que quer continuar estudando e aprendendo mais, você aprende bastante com os nossos convidados aqui do Estatisticast. O convidado de hoje é o Robson Tigre. Ele é economista e cientista de dados no Mercado Livre. Robson, seja muito bem-vindo ao Statisticast. Agora, com as suas palavras, se apresenta aí para o pessoal. Vamos lá. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz já como seu ouvinte, ter te recomendado no LinkedIn e tudo, e agora estou aqui. Eu sou economista de formação, graduação, mestrado, doutorado, tudo em economia, e hoje eu atuo como cientista de dados no Mercado Livre. Já atuei também como cientista de dados e economista na Estônia, já fui professor universitário também, temos isso em comum, e já trabalhei com algumas instituições, como Organização Internacional do Trabalho, Banco Mundial, tive minha própria empresa de consultoria, que era só eu, atendendo os clientes em avaliação de política pública. E é isso, estou aqui para trocar ideia com vocês e, posteriormente, disposto a conversar também com cada um que estiver assistindo e queira bater um papo. Claro, então, você se apresentou aí. Como é que você começou a sua carreira? Por que economia? E como que foi essa transição para a indústria, né? Você que saiu da Aham. área universitária e foi trabalhar numa empresa. Conta um pouquinho para gente. Perfeito. É até uma confusão para mim dizer assim, eu sou economista e cientista de dados, porque eu venho de uma graduação em que na época não existia esse nome de ciência de dados. Era ou você era economista empírico ou teórico, né? E o empírico, naturalmente, você tinha que trabalhar com dados. Então, acho que minha carreira começou lá atrás, quando eu fiz iniciação científica na graduação. Tive uma orientadora, Tatiane Menezes, por sinal, quero mandar um abraço para ela, faz tempo que a gente não se vê. E foi ela que me introduziu, tipo, vamos baixar dado daqui, vamos utilizar PNAD, POF. Na época eu utilizava uma plataforma estatística chamada Steira, Stata, não sei se vocês conhecem. Hoje já consigo me virar um pouquinho no Python e no R, mas de criança acadêmica comecei no Steira. E aí foi lá que começou esse interesse, assim, de, pô, então eu consigo estudar como uma política ou como uma mudança de uma empresa afeta a vida de outra pessoa através de dados e algumas ferramentas que já estão bem estabelecidas. E aí a curiosidade foi crescendo. Eu sempre me senti assim meio inseguro em termos de conhecimento. Eu falei, não, eu tenho que aprender mais. Aí fui fazer um mestrado, fui orientado por um cara que me introduziu à inferência causal, que a gente pode falar um pouco mais para frente. Breno Sampaio também, um grande abraço para ele, foi meu orientador no mestrado. E aí, quando acabou o mestrado, eu falei, não, eu quero um pouco mais disso aqui. Aí fui fazer um doutorado também, fiz uma tese em ensaios sobre políticas públicas, e no final das contas eu percebi que a ciência de dados era pegar essas ferramentas e muitas outras de estatística descritiva, outras coisas de predição que eu não trabalho tanto, né? Colocar um label disso como numa caixa de ferramenta e utilizar para resolver problemas em geral. Então, eu digo que minha carreira começou lá atrás e, assim, fui investindo nisso e hoje não é muito diferente em termos de forma de pensar, forma de resolver problema, trabalhando para a indústria do que quando eu trabalhava na academia. Sim, os problemas são diferentes, mas a forma de, pô, tem que levantar uma hipótese, como é que eu faço para testar essa hipótese, todo delineado, assim, é muito pautado no método da ciência econômica, que já tenta copiar o método científico mais raiz, e, assim, só uma repaginada ali de trabalhar na academia para trabalhar para uma empresa privada. E queremos exemplos, mas antes de você falar um exemplo de cada área, eu quero que você fale um pouquinho, né, o que que é econometria, né, ainda usando esse termo, né, Uhum. apesar de agora já podemos falar como ciências de dados, mas o que é econometria, por que que ela é importante e exemplos de aplicações. Vamos lá. Eu estudei por livros de economia, que era econometria, né? Então, os econometristas em economia dizem que a econometria é um ramo da economia. Já os estatísticos dizem que é um ramo da estatística. Mas a econometria é um conjunto de técnicas que estão dentro de
uma grande caixa de ferramenta que servem para a gente testar hipóteses, ou testar. A gente tem um misconception ali do que é hipótese e o que é teoria, mas quando, sei lá, Keynes foi lá, um grande economista que talvez alguns já tenham ouvido falar, e levantou uma hipótese, como é que ele testou isso? Pô, pegou uma planilha de dados e tentou rodar uma regressão para ver se havia uma relação entre duas variáveis. Tá? Então, essas ferramentas da estatística, ou da matemática, ou da própria economia, estatística e matemática, elas visam testar hipóteses ou fazer predições. Né? Tem dois tipos de problemas na econometria, que são os de inferência, que é quando a gente quer testar alguma coisa, se uma hipótese é verdadeira ou não, se, não sei, inflação e desemprego andam juntos, ou se Bolsa Família consegue aumentar a qualidade de vida das crianças, das famílias que recebem, ou se o seguro-desemprego ajuda o cara a não ter que recorrer ao crime. Né? Todas essas hipóteses a gente usa econometria para fazer inferência. Em boa parte das vezes, inferência causal, que é simplesmente, pô, será que este evento está causando este outro? E não simplesmente esses dois eventos estão andando juntos, mas tem um terceiro lá que a gente nem está observando, e ele é o que chama de fator excluído que está causando esses dois aqui. Né? Isso aí seria uma correlação que está sendo causada por outra coisa. E existem os problemas de predição. Né? Então, nas empresas, por exemplo, a gente muitas vezes quer prever quem é o cliente ali que está em maior risco de churn, quem é o cara que tem o maior risco de deixar de ser nosso cliente, para que a gente possa dar uma oferta melhor, uma promoção para ele e tal. Aí isso já não é um problema tanto de inferência, é um problema de predição. A gente quer, com algum nível de confiança, estimar a probabilidade de que algo vai acontecer. Então, assim, sem entrar numa definição muito teórica, a econometria abrange essas coisas aí. E você deu o exemplo de ambos, na verdade, né? Você acabou falando sobre o que você pode fazer trabalhando com políticas públicas, né? Será que a Bolsa Família aumenta a qualidade de vida das crianças, né? Essa seria uma aplicação, uma medida de causalidade e nas empresas também, né? A gente também quer ver Uhum. como que pode ser aplicado. Vamos falar um pouquinho de inferência causal? Essa é uma área que você trabalha e é uma área que eu falo que é um hot topic, né? Agora a gente está falando muito sobre isso. As pessoas estão vendo. Eu também não sei, na verdade, se as pessoas estão sabendo mais sobre Uhum. a importância disso, por que que estão se falando, tá se falando mais. Mas, pelo menos, particularmente na minha bolha, eu vejo que está crescendo aí um estudo nessa área e essas técnicas, mas não necessariamente são técnicas novas, afinal, a maioria das técnicas de inferência Aham. causal são técnicas estudadas na econometria há muito, muito tempo. Então, você, como um economista, fala um pouquinho para a gente sobre isso. Vamos lá. Vamos. Olha, eu sou apaixonado por isso. Tão apaixonado que eu até deveria voltar a revisar as outras áreas, porque às vezes me esqueço das outras áreas da econometria que são muito importantes, tão importantes quanto. Mas o grande lance da inferência causal é que você se sente um pouco detetive, assim. É esse o lance que eu acho legal. Porque, vê só, imagina que você tem um problema, que você quer, sei lá, tirar esse exemplo de um livro lá, que veio depois desse livro que está atrás de você, Mostly Harmless Econometrics. É o livro chamado Mastery Metrics. É um livrinho que é um pouco mais simples que esse e veio depois. Deixa eu fazer um parênteses. Esse livro Vai tem lá. versão em português? Eu não sei. Tá, Eu não então, sei. vocês que estão assistindo aqui, procure por esse livro. Eu sei que ele tem versão PDF, e se você precisar, você usa o tradutor. Vou deixar o link aqui embaixo também. Ele é tipo um Boa. basicão de econometria, certo? Foi onde eu aprendi o básico no mestrado ali. Eu Foi também no doutorado. isso, boa. Pronto, desculpa É um livro interromper, eu bacana. só queria mostrar o Imagino, visual. imagino. Aí no próximo livro desses dois autores, que é um livro mais para. É um livro de inferência causal para leigos, digamos assim. Tipo, você não precisa ter um treinamento de pós-graduação em estatística, não. Você pegou ele ali no final da graduação, ele já vai te ensinar o que é teste de hipótese, tudo. Aí esse livro, ele tem um exemplo assim, pô, como é que eu faço para medir o efeito de uma pessoa ter seguro-saúde ou plano de saúde? Né? Isso aqui é um problema fundamentalmente de inferência causal. Por quê? Porque sempre que é o que a gente chama, eu não sei se a tradução é essa, mas talvez fosse fator de confusão, variável de confusão, né? É algum fator que pode confundir a gente, levar a gente a conclusões erradas,
a gente tem que ter algumas técnicas para conseguir eliminar esse fator de confusão. Por exemplo, no caso do seguro-saúde, seria uma boa eu pegar pessoas que têm seguro-saúde, ver o outcome de saúde delas e comparar com o outcome de saúde de pessoas que não têm seguro-saúde? Não parece ser uma boa ideia a priori. Por quê? Porque existem alguns tipos de comprador de seguro-saúde. Pode ser que pessoas com maior propensão de doença, imagina, meus pais têm diabetes e meu avô é cardiopata, não sei o quê, pô, eu vou comprar um seguro-saúde porque não se sabe o que vai acontecer. Logo, um cara com background pior de saúde, ele pode ser o cara que tem o plano de saúde com maior probabilidade. Ou pode ser simplesmente, pô, eu malho todo dia, minha dieta é só tudo de natural, cuido muito bem da minha saúde, por isso eu também tenho um seguro-saúde. Então, para esses dois caras, tem vários fatores que vão além de ter ou não ter o seguro-saúde, mas que estão correlacionados com a saúde deles, entende? Com o outcome que a gente observa. Então, se você só pega o que você está observando e tenta correlacionar isso com ter ou não ter seguro-saúde, a diferença final que vai vir vai trazer um bocado de viés que está correlacionado com o avô do cara ser cardiopata, o outro cara fazer uma dieta boa. E dependendo das proporções desse tipo de pessoa na tua amostra, teu resultado vai pode ter o viés para um lado positivo ou para um lado negativo. Então, a inferência causal, ela visa trazer metodologias para resolver esse tipo de viés, para tentar minimizá-lo. Assim, não vamos dizer que é possível eliminá-lo de vez, mas para minimizá-lo. E aí, não sei se a gente tem tempo, posso falar sobre, dar uma palhinha sobre alguns métodos, assim. Amo palhinha. Pode Uma falar. palhinha. Inclusive, uma coisa que eu sempre falo nas minhas aulas é, quando a gente fala de estatística, análise de dados, não existe nada perfeito, não existe 100% o intervalo de confiança, né? O intervalo de confiança de 100%. A gente chega no 99%, mas 100% não. Não existe 0% de erro. Eu só estou aqui complementando no que você falou, né? Que a gente não vai conseguir eliminar tudo. Não existe. A gente tenta ser mais próximo ao real, porque a vida real, ela já tem muitas variáveis que a gente não consegue controlar, a gente não consegue medir, mas existem modelos, a gente, né, os pesquisadores, pelo menos as pessoas que criaram, tentam chegar mais próximo. Agora sim, vamos para a palhinha. Perfeito. Vamos lá. Antes disso, eu vou dar alguns outros problemas aqui que você pode olhar e dizer, pô, isso aqui tem realmente um problema de variável de confusão dentro dele. Então, na epidemiologia, tiveram vários estudos mostrando que colocar catéter no coração piora a probabilidade quer dizer, aumenta a probabilidade da pessoa morrer. Tá? Então, pega pacientes cardiopatas, a conclusão que esses artigos estavam tirando era o cara que recebe catéter é o cara que é mais provável de morrer. Logo, catéter é ruim. Aí vieram os economistas para se meter e dizer assim, pô, cara, mas quem é que recebe o catéter no final das contas? É o cara que já está pior, né? Então você está, assim, dando o tratamento ao cara que já está no pior estado e porque ele está morrendo, você está dizendo que o catéter é ruim, né? Será que você, assim, se você pegasse dois caras no mesmo estado e um recebesse o catéter e o outro não, o cara do catéter não seria o que teria maior probabilidade de sobreviver? Só que isso é só um exemplo para a gente entender o viés de confusão, tá? Que são coisas que a gente não está observando, a gente não inclui no modelo porque a gente não observa e por isso podem levar a gente a resultados que são errôneos no final das contas. Como é que a gente pode resolver essas coisas? Aí eu vou dar o padrão ouro da literatura, que muitas vezes não é ético, né? Tu não pode chegar no hospital, numa sala de cirurgia e dizer, manda botar o catéter nesse cara e no outro não. Mas Esse por quê? não, esse Pô, que fica. não podemos fazer isso, mas podemos fazer isso em diversos outros settings. Por exemplo, numa empresa, a gente pode, quero lançar um programa de loyalty, de fidelização do cliente. Podemos escolher aleatoriamente uma parcela dos clientes a que a gente vai oferecer esse programa, outra parcela aleatoriamente escolhida não vai receber e a gente vai comparando o que acontece com esses caras ao longo do tempo. Entendeu? Então, assim, eu dei exemplos drásticos, mas a gente pode aplicar essa solução que é a randomização, e aí, pô, vocês já ouviram falar de A/B testing, é um tipo de teste aleatorizado, o O RCT, famoso teste AB. teste AB, o RCT, que também é Randomized Control Trials, ou simplesmente teste randomizado. A gente vai pegar uma amostra, a gente vai atribuir uma proporção dessa amostra para ser o que a gente chama de grupo de tratamento, que vai receber uma intervenção, e a outra proporção não vai receber.
E aí a gente vai acompanhar esses caras ao longo do tempo e ver o que é que aconteceu com a variável de desfecho, ou a variável de outcome, a variável de saúde, ou de churn, ou seja, o que você esteja avaliando ali. Isso não é tão simples quanto parece, porque, claro, tem casos em que não é ético atribuir as coisas aleatoriamente. Isso te custa mais caro, porque você tem que manter. Imagina, eu quero estudar o impacto de uma campanha de marketing. Aí tu está dando marketing para uma galera e para essa galera não. Só que se a campanha tiver efeito, significa que esses caras têm maior probabilidade de comprar, e com esses caras tu está perdendo dinheiro, porque tu poderia estar convencendo eles a comprar e eles não estão comprando. Então, é difícil convencer as pessoas também, muitas vezes, de aplicar um RCT. E aí tem outras coisas que você tem que aplicar por trás, como power calculation, qual o tamanho da amostra que eu tenho que ter, assim. Mas a ideia é basicamente essa. Ah, por que que a gente não sofre do variável de confusão, do viés de variável omitida, né, que se chama, nesses casos? Porque não tem nada que está designando um cara estar no grupo de tratamento ou no grupo de controle. Não é o cara que está o melhor ou pior da saúde, não é o cara que tem maior ou menor probabilidade de churn. É simplesmente o cara que tu rolou uma moeda e deu cara, ele vai receber o tratamento, e o cara que rolou uma moeda e deu coroa, ele não vai receber. Então, não está correlacionado com nenhuma característica que você não observa, logo, seu modelo, no final de regressão, consegue capturar o efeito causal disso daí. Então, todos os demais modelos, eles tentam se aproximar disso, inferência causal do que seria o framework da aleatorização. Eu não sei se eu estou falando demais aqui, acho que o espírito de professor está me Não, tomando de volta. eu adorei o exemplo, inclusive esse exemplo do catéter me lembrou o exemplo de você medir o efeito do cigarro, né, do fumo, né? Ah, eu quero ver o quão as pessoas que fumam, quão impacta na saúde. Mas aí você não pode pegar só as pessoas que fumam, né? Eu só estou aqui complementando o que você falou. Você pega só as pessoas que fumam, porque às vezes elas, por fumarem, têm comportamentos que também impactam a saúde. Então, vamos supor, a pessoa que fuma, ela não tem um pulmão tão bom, e aí ela também não faz exercício porque ela cansa Isso. rápido. O fato de não fazer exercício já está impactando na saúde. E aí, o que que seria o mundo ideal? Ideal, você pega dois grupos de pessoas aleatórios, um grupo você manda fumar, um grupo você não fuma, Exato. e aí você pode porque elas são aleatórias, ali tem pessoas que fazem exercícios, tem pessoas que não fazem, tem pessoas que comem bem, tem pessoas que não comem. A questão da aleatoriedade é essa, você pegar um grupo com um misto de tudo. E aí, mas você, eticamente, né, você não pode pegar um grupo de pessoas e falar, ó, vocês fumem aí, porque a gente quer medir o fumo na sua saúde. Então, por isso que existem algumas técnicas para que você não faça isso, né? Que você não pode. Uhum. Ou até coisas que realmente você. Porque, aliás, eu acho que o mundo ideal mesmo seria, né, um passo atrás, agora que eu estou pensando, pegar a mesma pessoa e medir. Vamos supor, Fernanda. Ah, a Fernanda no cenário fumante, a Fernanda no cenário não fumante. Mas isso não é possível, né? E Uhum. aí, por isso que tem essa questão de separar grupos, pegar amostra de pessoas. Você não vai comparar um com um. Ah, tem um que fuma, um que não fuma. Não, a gente tem que comparar uma média. Existe. Aí vamos estudar estatística, hein, gente? Toda a questão da variabilidade dos dados, da variabilidade da amostra. Então, esse seria o segundo mundo ideal, mas aí tem a questão da ética, né? Então, você usa técnicas econométricas, técnicas estatísticas Uhum. para poder fazer essas análises. Perfeito, acho que você foi sensacional no seu exemplo, porque você tocou um conceito que é o conceito mais fundamental da inferência causal, que eu não falei, que é o problema contrafactual. No mundo ideal, você vai ter o mesmo indivíduo seguindo dois caminhos diferentes, né? Um caminho em que ele recebe uma intervenção, como fuma, ou recebe Bolsa Família, ou recebe um programa de loyalty, ou qualquer que seja a tua intervenção, e o outro em que esse mesmo indivíduo não recebe essa intervenção. Num universo Então, paralelo que a gente não no consegue universo medir, paralelo. Exatamente, perfeito, porque seria a perfeito. mesma pessoa com as mesmas qualidades, né? Então, vamos supor, com a Bolsa Família. A Fernanda com a Bolsa Família, ela usa a Bolsa Família para comprar isso, e a criança, o filho da Fernanda tem melhora nisso e nisso, nisso. E a Fernanda sem Bolsa Família acontece isso. Então, a gente não consegue medir. Então, a gente pega aí a média de uma galera.
Perfeito. Não, excelente, Fernando. E essa parte do cigarro também é um exemplo muito bom, e é por isso que toda vez que passa no Jornal Nacional, Jornal Hoje, alguma coisa assim, porque são sempre pesquisadores do Reino Unido, né? Nunca é pesquisadores de outro país. Pesquisadores do Reino Unido mediram que 30 minutos de exercício por dia aumenta a tua vida em 7 anos. Tem umas coisas assim sensacionalistas. Aí você vai ver o estudo, aí, pô, eles compararam uma galera que faz exercício com uma galera que não faz, mas quem é que decide fazer exercício ou não? É a própria galera. Então, sempre que a gente tem uma decisão que a gente chama de endógena, você escolhe fazer, essa decisão ela está associada a muitas outras coisas da tua própria vida, como comer bem, dormir melhor. E talvez essas coisas todas juntas, elas sim façam diferença e te dar 7 anos a mais de vida em média. Então, é por isso que a gente precisa ter cuidado. Sobre o contrafactual, aí eu já vou passar para uma coisa que é um pouco mais avançada, mas o conceito é muito simples. O que chama de Doubly Robust Estimator. É um estimador duplamente robusto. Como a gente não tem o mesmo cara em duas situações diferentes para poder medir ele na vida real e ele no universo paralelo fazendo o outro caminho, o caminho que ele não recebe a intervenção, existem outras técnicas, por exemplo. Existe o Propensity Score Matching, que a gente pega um modelo probabilístico e a gente diz assim, pô, eu tenho 200 mil pessoas, 100 mil são tratadas e 100 mil são controle, vamos dizer. 50 mil são tratadas e o resto é controle. O que o Propensity Score Matching faz é tentar treinar um modelo para predizer a probabilidade de cada pessoa ser tratado de fato. É claro que na vida real ou ela é tratada ou não, mas o modelo vai dizer assim, pô, qual é a probabilidade desse cara ser tratado? Tá? Baseado nas características que eu observo dele, de gênero, idade, lugar onde mora, sei lá, fatores socioeconômicos. Né? A partir disso, a gente vai parear as pessoas tratadas com aquelas pessoas que não foram tratadas, mas têm uma probabilidade muito parecida. Então, no final das contas, é como se a gente estivesse tentando reamostrar, pegando os tratados, com alguns caras do controle que se parecem com esses tratados. Aí, a partir disso, que é a primeira etapa do duplamente robusto, a gente vai para uma análise de regressão, que pode ser um diff-in-diff, por exemplo, né? Aí pronto, agora que eu reamostrei isso daqui, vou aplicar um modelo de diferença em diferenças, que é outra ferramenta muito útil para quem está escutando, que é simplesmente acompanhar essa galera ao longo do tempo, num painel de dados, e ver o que é que muda no comportamento deles a partir da data em que alguns são tratados e outros se mantêm no grupo de controle. Tá? Não sei se está muito abstrata essa explicação, às vezes tem. Posso clarear, posso dar alguns exemplos. Eu ia falar isso. Assim, eu já estudei econometria, então para mim fica claro, mas talvez para a pessoa leiga ela precisa de uma coisa mais visual. Então, se você tiver um exemplo de diff and diff, eu acho que poderia facilitar. Vamos lá. Por exemplo, o que é que empresas como as fintechs ou os marketplaces fazem quando eles querem medir o efeito de alguma política que algum grupo específico consumiu e outra não? Por exemplo, hoje em dia, todas essas empresas de fintech do Brasil têm alguma oferta de crédito agora, né? Então, eles querem medir, vamos supor, o efeito de um cliente pegar crédito com ele. Pô, Robson recebeu, sei lá, do Nubank, uma oferta de pegar um crédito de R$ 2.000. Aí Robson foi lá e pegou. Aí tem uma galera também que pegou, mas tem outra galera maior ainda que não pegou. Aí o Nubank quer medir assim, pô, o quanto é que eu deveria, estou falando Nubank como exemplo qualquer, tá? Só porque as pessoas conhecem bem o Nubank, não estou falando nenhum projeto específico que eu saiba do Nubank. Mas vamos lá. Aí o Nubank quer saber assim, quanto eu deveria investir para que esse pessoal que não pegou se sinta mais incentivado a pegar o empréstimo com a gente. Vamos fazer uma análise de custo-benefício? Vamos. Como é que a gente faz isso? Vamos pegar Robson e todos os outros pares dele ali que também pegaram o empréstimo e vamos comparar com a galera que não pegou. Só que a gente consegue ver a informação de Robson desde antes dele pegar o empréstimo e dos nossos outros clientes também. Então a gente monta um painel acompanhando mês a mês qual era o comportamento desse cara, qual era o saldo dele na conta, quais produtos ele usava com a gente, quanto de Pix ele fazia, quantas vezes ele acessava o aplicativo, tudo isso. Faz esse painel de todo mundo que pegou empréstimo em um determinado mês. No mesmo painel vai ter todo mundo que nunca pegou um empréstimo. A gente vai botar o nosso Propensity Score para funcionar e a gente vai achar grupos de pessoas que nunca pegaram empréstimo, que são parecidas com essas que pegaram empréstimo, beleza? Pronto, já mudamos um pouquinho o nosso painel e agora a gente vai aplicar o método de diferença e diferenças, que é uma das coisas que mais cresce na academia e economia, é a aplicação do método de diferença e diferença,
e é um dos modelos que eu mais utilizo no dia a dia do trabalho em todos os lugares que eu passei até agora. Diferença, a gente vai acompanhando. Aí imagina que a gente esteja analisando um corte de, sei lá, fevereiro do ano passado. Então a gente vai colocar uma variávelzinha lá que vai dizer, ó, esses caras do grupo de tratamento foram tratados a partir de fevereiro. Depois a gente considera que eles continuam sendo tratados nos meses seguintes, março, abril, maio, junho. A gente vai vendo o que aconteceu, por exemplo, com o saldo em conta deles. Imagina que tanto o grupo de tratado como de controle, em média, vinham seguindo tendências paralelas de saldo em conta. Mas a partir do momento do crédito, a gente vê que agora os tratados têm uma média de saldo em conta maior. E isso aumenta mês a mês. E isso é um efeito, sei lá, o cara pegou crédito, ele ficou mais fiel a gente, agora ele já não usa tanto o Itaú, sei lá, ele passa o que ele tinha no Itaú para o nosso banco, a nossa conta vira principal e por aí vai. Isso é um exemplo de aplicação na indústria que está, assim, todo time vai querer fazer um estudo desse. Será que o produto que eu lancei, ele está causando mudança no comportamento do cliente? Né? E aí eu acho que eu já dei um exemplo de randomização e um exemplo tanto de Propensity Score como de FINDIV. Ótimos exemplos, principalmente falando em indústria também, né? Eu acho que muitos dos nossos ouvintes, eles trabalham com dados ou eles estão em transição para dados e às vezes eles não sabem dessas possibilidades, né? Dessas medidas de econometria. Inclusive, se você estudou economia, mas não se aprofundou muito em econometria, mas gosta de dados, né? Eu acho que essa é a hora que está num boom aí. E, e outros modelos também, mas eu acho que você já citou bastante, né? É, e aí, você falou dos impactos, de exemplos na empresa, você falou de medir políticas públicas. Será que você pode dar um outro exemplo de como a gente pode usar dados para medir políticas públicas? Claro. Eu gosto muito de um artigo de quando eu dava aula, eu mostrava aos alunos, que eu acho uma execução muito bacana de responder assim. A pergunta dos caras os autores são Daniel da Mata e Guilherme Rezende. Isso é um paper publicado no Journal of Development Economics e ele trata, a pergunta que ele tem é a seguinte: se a gente ofertar crédito subsidiado para as pessoas do semiárido, como é que isso vai melhorar os indicadores de desenvolvimento desse município? Aí, porra, cara, assim, muitas coisas na economia, muitos artigos na economia, eles surgem pela oportunidade de responder alguma coisa, e não pela pergunta em si, tá? Então, acho que esse foi um paper que surgiu pela oportunidade de responder. Eles tinham uma identificação muito legal, que é o seguinte: a Sudene, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, ela que classifica o que é semiárido. E em algum momento dos anos 90, se eu não me engano, ela definiu que a classificação de semiárido iria mudar e iria incluir alguns novos municípios. Logo, o que que a gente tem aqui? Uma aplicação de diferença-diferença. Né? A gente tem que aqueles caras que eram não tratados por não estarem em uma classificação de semiárido, eles passam a ser. Só que, se você está no semiárido, você tem direito a crédito subsidiado pelo Banco do Nordeste Brasileiro. Eu não me lembro, acho que é o Banco do Nordeste Brasileiro, não me lembro o nome do banco, mas é um banco público que dá crédito subsidiado para agricultores do semiárido. Então, os caras utilizaram essa mesma lógica que eu falei para medir efeito do cara consumir crédito ou não, só que agora para medir o efeito de ter crédito subsidiado. Dei o exemplo do Nubank, agora estou falando de ter acesso a crédito subsidiado no seu município. A partir de determinado momento no tempo, aqueles municípios novos ingressaram no semiárido, passaram a ser elegíveis para mais empréstimos, e a partir daquilo ali a gente podia construir um dado em painel, comparando esses municípios que mudaram de situação com os demais municípios que eram pares dele ali ao redor. Né? E eles Só para mostraram que deixar alguns. claro, esses municípios já eram semiáridos, só não eram, em teoria, definidos como, né? Então, essa que é a Isso, diferença. Porque as características são similares, mas aí isso. você tem ali o binário, né? O 0, 1. Perfeito, perfeito. Eu acho que merece uma explicação melhor. É como se a Sudene tivesse revisto os critérios e dito: opa, eu esqueci de colocar esses caras, agora eles são parte. Mas eles já eram, é. Então, por isso que a gente pode comparar aquela ideia, né? Só complementando, a gente Isso. estava falando de a gente ter dois grupos de pessoas, né, similares, assim, a gente pode ver o efeito do cigarro. A gente tinha dois grupos ali de semiárido, só que um não tinha sido classificado ainda e não tinha direito a crédito. E esse tinha. Então, tem diferença. E aí foi isso que a análise fez. Exato. Tem outro paper que eu acho bem bacana também. Esse é mais antigo, ele está desatualizado em metodologia, creio eu. É do Romero Rocha e do Rodrigo Soares. Rodrigo Soares e Romero Rocha são pesquisadores que eu admiro bastante.
e eles analisam o programa Saúde na Família. Então, acho que vocês sabem o que é o programa Saúde na Família, é um programa de atenção básica do governo federal, que surgiu lá atrás, só que ele surgiu de forma escalonada. Então, começou em alguns municípios, depois foi se espalhando por outro. Isso também permite outra avaliação de DIF em DIF, porque a gente está vendo o status de tratamento mudando ao longo do tempo para alguns municípios e não para outros. Então, o que eles queriam ver é se o programa de saúde na família ele realmente tinha um impacto sobre a saúde básica das pessoas nos municípios. E eles notaram que sim. É diferente de se a gente tivesse simplesmente olhado para alguns municípios que tinham e comparado com outros municípios que não tinham, entende? Sem olhar para a dimensão temporal. Quando a gente compara a evolução das coisas, a gente sabe o que não estava tão bem e ficou melhor, ou o que já era muito bom e por isso continuou melhor. Então dá para a gente separar um pouquinho de, será que eu estou comparando as coisas comparáveis? Sim ou não? É excelente. É, que mais? Então, vamos partir para uma... Você deu vários exemplos, eu achei o máximo. Inclusive, esses papers eu vou deixar vou deixá-los linkados aqui embaixo para quem tiver interesse e quiser pesquisar. São artigos publicados em português, né? Pelo nome dos autores, imagino que sim, certo? Não, Português? Não? são não. Mas tá aí o Então, chat GPT para traduzir tudo para nós. ChatGPT está aí para traduzir tudo para o pessoal, mas, enfim, eu queria agora que você falasse um pouco, Robson. Alguém tá te ouvindo e surgiu um interesse, né? A pessoa quer saber mais sobre isso, né? Inclusive me perguntam, Uhum. né? Devo estudar inferência causal? E a pessoa quer trabalhar nessa área. O que que você falaria para essa pessoa? Tá? Eu falaria, venha, você vai ser muito bem-vindo. Mas vamos ponderar isso antes. Para a gente chegar na inferência causal, a maior parte do meu dia eu não passo rodando modelos maneiros, assim, eu passo, tá lá no cloud o dado, e não tem documentação, aí eu tenho que baixar ele, e tal, limpar. 80% do tempo é fazendo uma parada não glamurosa. É muito legal no final, mas o final é os 20%. Então, o primeiro ponto cara, como básico, assim, é muito importante. Eu já vi até seu podcast antes, algumas pessoas que passaram por aqui falam no LinkedIn, pô, você tem que saber inglês. Você sabe inglês? Se não sabe, tenta investir no inglês. Tenta investir em uma linguagem de programação de estatística, de preferência que seja aberta, né? Sim, SAS, SPSS, essas coisas são um pouco mais difíceis porque nem toda empresa assina, mas tenta aprender Python, R. Eu não sou excelente em Python, eu consigo me virar e tal, mas eu saí do startup para o R quando eu entrei na Estônia, por exemplo. Vale a pena aprender essas coisas para você se comunicar melhor com os outros, até porque o R e o Python se parecem um pouco. E SQL é outra coisa, assim, que não adianta você dizer. Eu vi um podcast legal de um dos fundadores do Mercado Livre falando assim, pô, para o cara que sobe o Everest, a motivação dele não tem que ser estar no topo do Everest. A motivação dele tem que ser o caminho que ele vai percorrer. Ele tem que gostar de subir o Everest para poder. Senão vai ser só uma tortura, né? Então, se você tem o inglês ou não tem, mas quer aprender o R ou Python, o SQL, sabe conceitos básicos de estatística, pô, não adianta de nada você ver o teste de Hausmann e não sei o que lá, e depois o teste de McCrary. Tá. Pô, se você não entende os testes mais básicos de estatística, pô, teste F, teste T, sim, os fundamentos do teste de hipótese. Então, esse é o beabá, é a condição sem a qual você não vai seguir para frente. Passando dessa barreira aí, e aí, Fernanda, já até antecipei aqueles materiais, né? Talvez você coloque aí nos links. Tem muito material gratuito e excelente sobre isso. Aí é uma questão de estudar e praticar. Realmente, acho que o Sasaki fala que o estudo sem a prática é entretenimento, é exatamente isso, assim. O que me faz passar numa entrevista de emprego contra outra pessoa, talvez não seja muita a sabedoria técnica, entendeu? Porque isso aí, pô, você passar 3 meses lendo o livro sem parar, você vai chegar onde a gente está. Ficar um pouco mais da experiência, e a experiência você só tem quebrando a cara, porque você nunca vai encontrar o framework perfeito do livro-texto para aplicar o método. Você vai ter que improvisar na hora com algumas coisas. Você vai ter que falar para o stakeholder que, ó, isso que o outro time fez, eu acho que não é tão robusto. Então, é só a experiência que vem de realmente estar botando a mão na massa que vai
te fazer passar essa autoconfiança. Mas depois que você passa dessas barreiras, cara, é muito bacana. É muito bacana, assim. A, a importância que a gente está tendo agora como pesquisador nas empresas, que era uma parada que já era super grande nos Estados Unidos quando eu estava no mestrado, mas aqui no Brasil eu achei que nem existia até um dia desses, é que pô, as empresas estão vendo que elas precisam de pessoas que gostam de estudar e que têm conhecimento muito técnico em estatística para resolver problemas que antes elas pagavam para as consultorias resolver, e as consultorias continuavam não resolvendo. Então, acho que, sim, se você tem paixão por essa parte da ciência de dados, é uma área que, é claro, como todas as outras, vai inflar, vai ter muita gente, os salários vão baixar, mas enquanto isso não acontece, pô, aproveita isso aí para ganhar experiência e talvez, quem sabe, para outra área depois. Assim, meu objetivo não é passar, sei lá, até os meus 70 anos rodando regressão. É um dia ter um conhecimento tão grande de negócio que eu consiga dar insight para um cara que, quando eu tiver os meus 60 anos, hoje ele vai estar no estágio que eu estou. E assim a gente vai se ajudando e trocando experiência. Então, é isso. E a outra coisa que eu gostaria de falar é o seguinte: quando vocês veem, eu falo muito. Então, eu estou sempre à disposição para trocar ideia. Se vocês quiserem conversar lá no LinkedIn, algumas pessoas já vieram conversar, pô, vou aplicar para tal vaga de emprego, eu não sei se eu sou qualificado, ou então, eu tenho esse desafio técnico, o que você acha da minha resposta? É claro que eu não estou lá para responder coisas para você, mas eu sempre estou disponível para bater um papo e dizer, pô, eu acho que essa solução é muito boa, ou, cara, eu não seguiria por aí. Então, é isso, são todos bem-vindos e estou aqui para ajudar. Eu achei excelente, eu não acho que você fala muito, inclusive eu acho que você falou uns pontos muito interessantes. Essa do Everest, né? Faz todo sentido, porque se você vai subir o Everest e passar por toda aquela tortura, né? Sei lá, para chegar lá em cima e ver a vista, de repente é melhor você pegar um avião e ver a vista de avião. Então você tem que gostar daquilo. E eu acho que essa foi uma fala bem interessante, porque quando você trabalha com dados é aquilo. Eu vejo que tem muita gente que está com a motivação nas oportunidades de carreira e de salário, mas assim, uma hora acaba. E se amanhã você acordar e o salário do cientista de dados cair pela metade? Você vai É, continuar com essa. É claro que todos, né, nós incluídos, a gente tem motivação salarial, é uma motivação, né? E apesar que algumas pessoas não concordam, mas você, como economista, certamente, né, temos estudos econômicos aí que sim, o dinheiro é uma motivação para os seres sim, humanos. Porque tem gente que fala que não, mas temos que todos não. temos boletos. E mas assim, é aquilo também, sabe? Que se você fica assim, ai, que saco, mas é porque eu não gosto de limpar dados. Então, Então não vem. você falou da sua área, né? A parte não glamourosa, em todas as áreas, né? Eu, como pesquisadora, e eu usando até dados secundários, que já são dados relativamente limpos, em muitos casos, né? Dados do governo que eu uso, você até citou aí, né? O da POF, por exemplo. Uhum, Na hora que você vai analisar, você vai fazer um certo filtro, né? E aí você vê que tem uma resposta que não está consistente, né? Por verdade. exemplo, quem já ouviu falar, eu falar sobre a minha pesquisa, na minha pesquisa de tese de doutorado, eu usei dados da Bolsa Família. Então, eu via pessoas, por exemplo, constava uma renda salarial muito alta que recebiam Bolsa Família. Bem, isso pode ser a verdade, pode ser uma pessoa que erroneamente está recebendo e não deveria. O salário pode estar escrito, ter sido digitado errado, ou a Sim, pessoa não recebeu Bolsa Família e está falando que sim, né? Era para ser zero e é um. Bem, é um caso de outlier que eu excluiria essa pessoa dos meus dados porque não é consistente com o resto. Tem poucos casos desse, por serem muito poucos, é ok excluir porque não está consistente ali com o resto dos dados. Mas é aquilo, é realmente você verificar, você ter um interesse nos dados, né? E pesquisar, pô, mas e se eu cruzar isso com isso, o que que dá? Faz sentido, né? Antes mesmo de pensar em modelagem, a gente nem está lá ainda, né? A parte de limpeza, a parte de ver o que faz sentido, como, assim, não, deixa eu ver qual é a renda média aqui da galera que recebe Bolsa Família. E aí tinha gente recebendo Bolsa Família com muito dinheiro. Opa! Então tem essa questão da curiosidade também, né? De sim. você querer. E às vezes você, pela curiosidade, você acaba pensando numa análise que nem era sua análise inicial, mas é algo que pode enriquecer o seu estudo, certo? Isso é verdade, isso é verdade. Assim, acho.
Acho muito importante. Tem aquela conversa de coach de internet, assim, que vai dizer, ah, pô, isso aqui você vai ganhar X milhões de reais e em 3 meses você vai aprender a fazer tudo isso aqui, só fazer o meu curso. Mas eu sou muito contra isso. E é o que você está dizendo, assim, acho que a gente já aprendeu muito a se frustrar como pesquisador, né? Tipo, pô, você vai fazer um doutorado, você passou ali por 3 etapas de fazer pesquisa sem ninguém te ajudar muito bem, assim. Então, para mim, faz parte, mas talvez para alguém que esteja ouvindo o podcast, o cara acha assim, ah, eu vou só ler esses livros aqui e aí eu vou estar pronto para ir trabalhar lá no Mercado Livre no negócio de fazer inferência causal. Cara, não sei, talvez. Eu acho que não. Primeiro, também você tem que estar preparado psicologicamente para o fato de que não é só o que está no livro. Todos os exemplos do livro é o que deu certo, é o que foi publicado. Na vida real, assim, tu vai rodar, pô, sei lá, 80% dos modelos o resultado não vai ter sentido, não vai conseguir explicar. E o resto vai ser uma luta para tu fazer a galera ficar convencida de que, assim, fazer a política desse jeito ou mudar a campanha para tal parte do funil, aquilo ali é o que tem mais sentido. Então, não é um, você tem que achar satisfação pessoal na parte em que você está investigando e você se sente inteligente por ter chegado na resposta. É isso. E no seu salário, claro, mas de achar que vai ser uma parada, que vai ter um estagiário lá que vai fazer tudo para tu e tu só tem que dar um insight, não funciona bem assim. É isso mesmo. E eu queria também mencionar uma outra coisa que você falou, que é a parte de trabalhar em projetos, né? Porque não é só a leitura do livro. Gente, ler o livro, né? Saber a teoria é importante, mas tão importante quanto é você saber como faz. Então, você vê um livro, então vamos supor, você se interessou aqui nos exemplos que o Robson trouxe, você quer estudar mais sobre Diff and Diff, você não vai abrir livros gratuitos, você não vai abrir um PDF. E aí, ah, tá, eu entendi como é que faz. Bom, vamos pegar uns dados e ver, mãos na massa, como fazer. Nem que sejam dados mais simples, né? Tem muitos dados que eles são bem para fins didáticos, pelo menos para começar, para você ver como que roda. Inclusive, pessoal que está fazendo aí projeto e portfólio, tem uma fala aí nas redes sociais sobre, por exemplo, o Titanic. Né? Tem a base de dados do Titanic que todo mundo usa, porque todo cursinho ensina, é tipo o beabá. Por todo mundo usar, todo mundo coloca no portfólio e acaba que já está muito manjado. De repente, em 2015, em 2018, não era. Hoje já está, porque tem mais gente usando. Então, a não ser que você vai fazer uma análise diferente, mas aquela análise basiquinha para prever, né, se você nunca ouviu falar, né, uma base de dados real do navio Titanic, onde você vê quem para cada pessoa, quem faleceu e quem sobreviveu ao acidente, e umas características. A pessoa estava na primeira classe, a pessoa era, qual era, né, mulher, homem, se era criança, faixa etária, e você consegue prever. Então, muita gente está usando esses dados. Eu acho que para colocar num portfólio, né, eu concordo com o que o pessoal vem falando, já está manjado, o pessoal de RH já está vendo, já está, Titanic. Mas, por outro lado, você está aprendendo sobre previsão com dados binários, e essa é a base basiquinha que todo mundo ensina. Testa, vê como é que é, faz você por si só, e aí você vai, digamos assim, avançando nos dados, né? Você já pega outros dados, de repente você não se interessa por, né? É um assunto meio triste, né? Você analisar a sobrevivência. E você gosta de futebol, pega dados de futebol e faz uma técnica, vê se aplica uma técnica dessa, por exemplo. Né? Mas então eu acho importante você botar as mãos na massa, nem que sejam dados básicos, mas na hora do portfólio você pode ser um pouquinho mais criterioso. Você concorda? Fernando, eu concordo plenamente. Eu acho que tem tanta coisa interessante. Assim, como você estava falando, né? A gente estava falando. A parte não é nem de saber rodar o modelo, como nesses Kaggle e tudo mais. É tu pegar o dado que está lá, sem uma documentação muito grande, sei lá, baixa uma PNAD. Um exemplo que eu fiz no doutorado. Eu estava estudando aquele livro que a gente conversou antes do podcast, Introduction to Statistical Learning. Aí eu tinha que escolher um dado do mundo real para fazer um problema de previsão. Eu e mais alguns colegas. Aí eu falei, pô, pessoal, eu trabalhei com a PNAD, que tinha uma pesquisa de tabagismo lá em 2008 na minha monografia. Eu sei um pouquinho dos dados. Bora fazer um problema para ver com que precisão a gente consegue prever se o cara é fumante ou não. Aí quando você pega um dado desse,
lá vai estar tudo isso que tu falou, tipo, entrada que pode estar errada, um bocado de missing values, a documentação não explica muito bem o que é a variável. Aí, tipo, tu fazer um projeto desde o começo assim, acho que mostra para um recrutador que você não, assim, você sabe de todo o processo. Não é só entrar e executar o último processo que é rodar um modelo, entendeu? Acho que seria isso. E outra coisa que você falou também, que é não somente do excelente essa parte do mão na massa, adquirir experiência, a própria experiência técnica. Mas outra coisa que eu até vi, se eu não me engano, vou falar de Sasaki de novo. Foi, acho que não, acho que foi Theo, acho que foi Theo que falou isso, né? Eu acompanho esses grandes influenciadores Grandes no nomes LinkedIn, que também já tiveram grandes por nomes, aqui. Se você não assistiu, exatamente, volta lá e procura o episódio deles. exatamente. Aí ele falou assim de, pô, tem muita gente que sabe coisa técnica demais, mas não tem habilidade interpessoal, entendeu? E aí eu queria complementar um pouco isso aí. Assim, todo time que eu trabalhei tinha um cara que era brilhante. Eu falava, meu irmão, se eu fosse o chefe desse cara, ele sempre estaria no meu time para onde quer que eu vá, porque ele é muito capaz. Mas ao mesmo tempo, esse cara não sabe convencer ninguém das coisas brilhantes que ele faz. Então, se ele se desenvolvesse nesse aspecto, ele seria imbatível, sabe? Então, acho que vale muito a pena, assim, eu não tenho uma fórmula, né, de como fazer isso. Um amigo meu que tem um grande cargo na KPMG falou, pô, tem um livro muito básico que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Falei, pô, soa como um livro de autoajuda. Mas eu fui lá, ouvi, e o livro é sobre comportamento humano e é excelente. Se você se sente uma pessoa com dificuldade de comunicação e tal, vá estudar a inferência causal, mas também vá ler um livro como esse de, né, como lidar com as pessoas, porque no fim do dia é o que eu falei, às vezes tu roda o modelo, pronto, beleza. Tu fez teus projetos, tu sabe se virar muito bem com os dados. Agora tu roda tudo, passou no emprego e tal, aí tu chega lá e não consegue convencer as pessoas. E agora, como é que vai se sentir frustrado que tu tá tendo resultados que tu acha muito esclarecedores, mas ninguém tá nem aí para tua ideia, entendeu? Então, que eu vejo no LinkedIn é muita gente querendo empregos, mas talvez a galera não esteja muito preparada para o que vai acontecer depois, porque é legal ganhar um bom salário, mas se tu sair de uma posição júnior para uma posição sênior do dia para a noite, tu vai encontrar um bocado de desafio que tu nem imaginava que tinha. Por exemplo, na academia eu não tinha que convencer ninguém, agora eu tenho que convencer pessoas. Então, são essas coisas que a gente não pode deixar para trás. E a outra coisa, que é uma reflexão que não é minha, que é Matheus Facuri, que é um cara muito famoso nessa área, inclusive um dos livros que eu recomendei é dele e está aberto na internet. Sim. Se você quer escolher alguns de todos esses livros para ler, o dele eu acho que é o mais intuitivo de todos, que ele fala é que a ciência de dados é uma ciência fundamentalmente de decisão, né? E decisão é uma parada de interação humana, assim. Então, eu não concordo muito com essas coisas de a empresa é data-driven. Porra, o dado não te leva a lugar nenhum, assim. Se você perguntar a mesma coisa de duas formas diferentes ao dado, ele pode te dar duas respostas diferentes, inclusive. Então, é uma questão de você entender que aquilo ali é usado para tomar decisão. E cada decisão tem um custo, e cada decisão tem, assim, também é o fundamento da ciência econômica, né? Cada coisa tem seu custo e cada coisa tem seu benefício, e a melhor escolha é aquela que vai trazer o maior benefício ao menor custo. Então, acho que são esses os conceitos. Além de só ficar falando de métodos de inferência causal, também aprenda a trabalhar com as pessoas, aprenda a ter paciência com as pessoas, porque à medida que eu saí da academia, eu tive que lidar com mais pessoas. E algumas interações são simplesmente desagradáveis, assim, são difíceis. Então, é um treinamento que também você deveria buscar para estar preparado, sabe? E se você é esse tipo de pessoa, não seja uma pessoa difícil, seja uma pessoa agradável de conviver. Bem, você falou bastante, né, sobre dicas e o que você falaria para pessoas querem trabalhar nessa área. Para finalizar essa parte de perguntas, como que você enxerga esse mercado? Você acha que ele ainda está em ascensão? Você acha que deu uma estabilizada? Como que você vê? Eu acho que, olha, minha perspectiva está muito viesada para a economia, tá? Então, a Amazon é um dos maiores empregadores de economistas dos Estados Unidos agora. Eles contratam na mesma conferência que as universidades dos Estados Unidos contratam, né? Que é quando você vai apresentar seu job market paper e tudo mais. Então, me parece um mercado em ascensão. Até quando isso vai. Eu estou falando dos economistas, mas não são economistas, qualquer economista, são os economistas que trabalham nessa área que eu trabalho. Então, sei lá, se você é engenheiro de produção, acho que talvez, assim, você se encaixa em trabalhar nessa mesma área.
Eu acho que é uma área que está crescendo, porque as pessoas têm insight de ciência de dados, mas tem insight de negócios também. O cara que é administrador, o cara que é de marketing, ou também trabalhei com físicos, com engenheiros e tudo mais. As pessoas que são mais de quantitativa, mais têm entendimento de negócio. Só que é a mesma coisa que aconteceu com, eu acho, né? A mesma coisa que aconteceu com o UX, que era um negócio assim, pô, agora todo mundo quer ser UX, agora todo mundo quer ser dev. Aí as coisas vão saturando e aí vai ficar uma galera lá em cima, assim, ganhando muito e todos os salários vão diminuir. Quando isso vai acontecer para o cientista de dados dessa parte de inferência causal, eu não sei. Mas acho que tudo no mundo que fizer sucesso vai ser assim, né? Quando eu era adolescente, todo mundo falava, pô, tu tem que fazer engenharia civil. Engenheiro civil era, assim, era tipo advogado, médico, engenheiro civil, eram as profissões. E hoje, engenheiro civil é mais um engenheiro que não tem o prestígio que tinha quando o Brasil estava no boom de construção. Então, é só assim, cai na realidade de que não existe esse grande sonho, mas, por outro lado, eu acho uma decisão muito massa, porque se tu souber de determinadas ferramentas, como eu falei, que eu trabalhava na academia para pesquisar sobre trabalho escravo, são ferramentas muito parecidas que eu uso hoje para estudar churn. Então, é um negócio que você consegue se encaixar em vários lugares. Ah, tu foi demitido aqui, pô, pode ter certeza que em algum outro ramo, com o mesmo skill set, você vai conseguir fazer um trabalho muito parecido. Então, primeiro eu falo tudo de ruim, né? Depois eu falo, cara, isso aqui é maravilhoso. Dá muito trabalho, não tem glamour, mas sim, vai nessa. Bem, você deu também várias sugestões ao longo do nosso episódio sobre livros e até artigos que vão estar linkados aqui. Mas você tem de repente um assim que você gostaria de recomendar, um ou dois assim que sejam os principais, e também uma pessoa ou um canal que te inspire bastante e também possa inspirar aqui os nossos ouvintes. Tá, muito bom. É difícil. Eu vou colocar todas essas referências no final, né? Você vai colocar, então eu vou escolher uma pessoa sem muita culpa. Mas, pô, por ser um cara brasileiro, com grande experiência de mercado, ele já trabalha aí no Nubank há muito tempo, já trabalhou em diversas áreas do Nubank. Tem um livro que todo mundo está reconhecendo bem, e tem uma versão do livro que está disponível ali com código em Python e tudo mais. Eu recomendo esse livro do Causal Inference for the Brave and True, de Matheus Facuri. E o próprio Matheus Facuri, como uma pessoa, assim, participação que eu ouvi dele em podcast, ele tem uma habilidade tremenda de explicar a intuição das coisas. E posso recomendar mais um? Claro. Tá. Tem um cara chamado Ron Kohavi, que ele trabalhou na Microsoft, se eu não me engano, no Airbnb também, e na Amazon. E esse cara, para mim, é a referência de teste AB, experimentação. Ele tem um livro, eu não, nunca li o livro, mas eu sigo no LinkedIn. Então, ele sempre tem pequenos artigos sobre possíveis viés de experimentação e tal, e eu acho excelente. Ótimo. Tudo linkado aqui embaixo, vocês podem acessar. E agora a gente está finalizando o nosso episódio. Robson, deixa agora o famoso momento jabá, né? Deixa o convite para o pessoal te acompanhar o seu trabalho, o que você publica nas redes sociais. Boa, obrigado. É, eu uso mais de rede social o LinkedIn, que é Robson tracinho tigre mesmo. O Fernando perguntou se era meu nome artístico, mas não, é o sobrenome da minha mãe. E eu acho tão legal que acabei omitindo o sobrenome do meu pai. E, pô, é um prazer, assim, sempre que tem mais gente para ler as coisas que me tomam um trabalho, assim, pô, escrevi sobre marketing science essa semana, me deu um trabalhão, assim, escrever, mas porque serve para mim depois também, entendeu? De referência e tal, mas é claro que dá um prazer enorme quando alguém lê e diz, pô, ficou muito bacana, então, chega lá, me adiciona, acho que às vezes as pessoas ficam com vergonha e só botam follow, mas pode botar conectar mesmo, e quiser conversar, pô, a melhor coisa para mim é trocar ideia, assim, perguntar qual é o seu passeio preferido. Ah, meu passeio preferido é ficar sentado tomando cerveja e conversando com as pessoas. Mas enquanto a gente não pode fazer isso, a gente fica conversando pelo LinkedIn. Excelente. Robson, eu amei o nosso papo, eu adoro esse assunto, né? Até eu me meti aqui trazendo exemplos também.
Afinal, apesar de eu não ser formada em economia ou econometria, eu já trabalhei e trabalho com isso, então realmente é um assunto que eu gosto. E trazer para o pessoal uma área que, de repente, as pessoas interessadas em dados e começando agora, elas não conheçam, nunca ouviram falar, então trazer, né, como uma forma, de introduzir um novo conhecimento. A gente também abordou inferência causal, que não necessariamente é conectada à economia, né? Talvez pode ter ficado confuso, mas na economia se usa muito causalidade, porque a gente quer ver se uma coisa causa outra, mas em medir coisas de empresas, né? Medir churn, por exemplo, não é necessariamente um problema econômico, talvez eu diria mais um problema de marketing. Não sei se você concorda comigo. Então, Uhum. sim, né, medir causalidade das coisas, medir o que empresas privadas estão medindo, o que, que o governo está medindo, como que os dados são usados nesses casos. Então, eu adorei o episódio, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui. E você que está nos acompanhando, se você gostou, deixa aqui o seu curtir, se está ouvindo no Spotify, deixa sua avaliação, as estrelinhas lá pra gente, e pode deixar um comentário aqui, além de conectar com o Robson lá no LinkedIn dele. Tá bom? Então, obrigada, Robson, e até a próxima, pessoal. Tchauzinho. Obrigado.